Hoje, exploraremos as ações ousadas dos paraquedistas ucranianos, uma crise política na Geórgia e o impacto de ataques aéreos devastadores. Prepare-se para uma análise detalhada dos desdobramentos mais recentes deste conflito intenso. Os paraquedistas da renomada 95ª Brigada de Assalto Aéreo continuam a demonstrar coragem e eficácia. Operando em Kursk Oblast, essas forças têm destruído equipamentos russos vitais, enfraquecendo as capacidades do inimigo e criando novas oportunidades estratégicas para a Ucrânia. Seja muito bem-vindo ao Fronte Brasil. Kursk, localizada próxima à fronteira ucraniana, possui grande valor estratégico. A destruição de equipamentos russos na região representa não apenas uma vitória tática, mas também um golpe psicológico ao moral do exército invasor. Enquanto a guerra na Ucrânia persiste, uma crise política profunda emergiu na Geórgia. Mikhail Kavelashvili, um político pró-Rússia, foi recentemente empossado como presidente. Sua posse foi marcada por protestos e pela renúncia de Salome Zurabishvili, que chamou a situação de uma paródia e acusou o governo de ser uma tragédia russa disfarçada. Zurabishvili não poupou palavras em sua saída, afirmando levar consigo a legitimidade do governo. Essa crise política reflete as crescentes tensões entre facções pró-Ocidente e pró-Rússia na região, ilustrando como o conflito na Ucrânia está ecoando muito além de suas fronteiras. Nas últimas 24 horas, a Ucrânia enfrentou mais uma série de ataques aéreos russos. Dos 10 drones Shahed lançados, 9 foram abatidos pelas forças de defesa ucranianas, demonstrando a eficácia crescente de suas operações antiaéreas. Além dos drones, 10 mísseis S-300-400 foram disparados contra o território ucraniano. Embora os danos ainda não tenham sido totalmente relatados, é evidente que a Rússia continua a intensificar sua campanha de bombardeios, visando infraestrutura e áreas estratégicas. De acordo com o Estado-Maior ucraniano, as perdas russas em um único dia incluem mais de 1.730 soldados, 5 tanques e 42 sistemas de artilharia. Esses números não apenas destacam a resistência ucraniana, mas também a crescente fragilidade das forças russas no campo de batalha. A moral dos ucranianos continua a ser um fator decisivo nesta guerra. A combinação de defesa eficaz, operações táticas precisas e uma população resiliente demonstra que a Ucrânia está longe de ceder à pressão russa. A guerra na Ucrânia nos lembra diariamente o custo da liberdade e a força necessária para resistir à opressão. Com eventos recentes expondo as fragilidades do inimigo e o impacto geopolítico além das fronteiras ucranianas, estamos apenas começando a entender as ramificações deste conflito. A guerra total da Rússia contra a da Ucrânia não apenas devastou os campos de batalha, mas também levou a economia russa a um estado de emergência. A inflação disparada, a desvalorização severa do rublo e o crescente desemprego estão forçando milhões de russos a uma realidade cada vez mais sombria. Itens básicos, antes acessíveis, tornaram-se um luxo, enquanto o Kremlin considera medidas desesperadas, como a introdução de cartões de alimentos para os pobres. As celebrações de fim de ano, tradicionalmente momentos de alegria, agora refletem o desespero da população. Um aumento na busca por itens baratos e conselhos sobre como economizar transformaram o Ano Novo em um lembrete gritante das dificuldades enfrentadas por famílias em todo o país. O Banco Central, sobrecarregado, luta para conter o colapso iminente com taxas de juros recordes, que ultrapassam níveis não vistos em mais de 2 décadas, e intervenções no mercado de câmbio que apenas retardam o inevitável. A economia da Rússia, anteriormente um pilar da propaganda de estabilidade de Putin, está agora à beira do abismo, alimentando insatisfação popular e questionamentos sobre a direção do país. À medida que a guerra na Ucrânia avança sem sinais de trégua, Vladimir Putin encontra-se em uma encruzilhada perigosa. Com recursos militares e econômicos cada vez mais escassos, ele enfrenta uma escolha brutal: sustentar sua máquina de guerra ou tentar acalmar uma população que começa a sentir o peso insuportável do conflito. Especialistas, como Mark Galeotti,
alertam que a guerra prolongada pode empurrar a Rússia para uma crise sistêmica até 2025. A insatisfação popular está atingindo um ponto crítico, especialmente em regiões mais pobres, onde os impactos econômicos são devastadores. Ao mesmo tempo, grupos rebeldes dentro da Rússia, como o Freedom of Russia Legion, já começam a articular formas de resistência, sugerindo um cenário de colapso interno. Para piorar, a perspectiva de escolhas sérias entre armas e pão expõe a fraqueza de um regime que depende cada vez mais de propaganda para esconder sua incapacidade de administrar o país. Putin, que já enfrentou desafios monumentais, agora se encontra encurralado, com uma economia em queda livre, um exército desgastado e uma população à beira do desespero. Se 2024 já foi marcado por dificuldades insuperáveis, 2025 pode se tornar o ano em que o reinado de Putin finalmente desmorona sob o peso de suas próprias escolhas. Equipado com dispositivos incendiários de alta temperatura, o Dragon Drone foi projetado para ataques cirúrgicos que causam danos irreparáveis em infraestrutura e pontos estratégicos. No ataque mais recente, ele incinerou completamente um esconderijo russo em questão de segundos, capturado em imagens que rapidamente se tornaram virais, destacando sua letalidade. Essa ação não apenas neutralizou uma posição inimiga, mas também enviou uma mensagem clara sobre a superioridade da Ucrânia em guerra tecnológica. O impacto psicológico dessa arma é tão importante quanto o físico. As forças russas, já sob pressão por perdas significativas e desafios logísticos, agora enfrentam uma ameaça aérea ágil e devastadora que mina ainda mais sua moral. Esse tipo de ataque reforça o sentimento de vulnerabilidade no lado russo, especialmente em áreas estratégicas no leste. Esse ataque específico reforça a mensagem de que a Ucrânia não apenas está determinada a resistir, mas também a impor custos significativos ao inimigo. O Dragon Drone não é apenas uma arma. É um símbolo da engenhosidade e da resiliência ucranianas, moldando o futuro das operações militares no leste do país e além. A guerra na Ucrânia nos lembra diariamente o custo da liberdade e a força necessária para resistir à opressão. Com eventos recentes expondo as fragilidades do inimigo e o impacto geopolítico além das fronteiras ucranianas, estamos apenas começando a entender as ramificações deste conflito. Se você quer continuar acompanhando todos os desdobramentos dessa guerra e entender como o conflito pode moldar o futuro da geopolítica global, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. O próximo episódio vai trazer informações ainda mais impactantes. Fique ligado no Front Brasil. Comenta aí embaixo sua opinião sobre tudo que foi dito, visto e ouvido aqui. É muito importante para nós. Se você não for inscrito ainda no canal, se inscreva, deixe seu like, ative as notificações. Tamo junto e até a próxima. Falou! Olá, queridos telespectadores, sejam bem-vindos ao Front Brasil.